Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui pensando para conferirmos o quarto episódio da minissérie Star Trek Khan, exibido em um monte de lugares. Pois bem, pessoal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer a respeito aqui desta videoresenha. Sim, ela está atrasada e muito. E isso já indica algo bastante, talvez, grave, no meu entender, a respeito deste produto. Sim, quando finalmente eu fui deixando, passando o dia, depois assisto, ou melhor, depois eu ouço o episódio da vez. Deixa pra lá, amanhã. Fui passando. Quando finalmente hoje eu decidi ouvir essa continuação desse audiodrama, não é que eu descubro que já existe o episódio 5 disponível para ser curtido? Pois é, estou muito atrasado. E sim, isso indica uma coisa bastante preocupante. Lembram? Lá no primeiro episódio, quando eu fiz essa videoresenha, né? Ou aquela videoresenha, eu disse que eu estava empolgado, queria saber como a história iria continuar, como ela ia se desenvolver. E agora, no quarto episódio, praticamente, né, uma espécie de já meia temporada, porque são 9 episódios, 4,5. 4 episódios por 4,5. Sim, estamos no meio de tudo isso, do processo. E até agora não temos absolutamente nada que a gente possa dizer que, caramba, que coisa legal que estamos conferindo. E vamos combinar, né? Talvez a grande ideia, aquela grande vontade do Nicholas Meyer em produzir essa obra a respeito de Khan, talvez no fundo, fosse pouquíssima coisa mesmo. Mas lembrando, o que ele projetou foram 3 partes de uma minissérie. Quando foi passada para um audiodrama convertida, ela foi diluída em 9 pedaços. Isso pode ter ajudado a tudo deixar sem sal, né? Insosso. Parece que não está acontecendo nada. Quer dizer, parece não está acontecendo nada. Inclusive aqui nesse episódio, quando eu comecei a acompanhar os primeiros minutos, ou ouvir, né, os primeiros minutos, eu ficava sempre com a ideia na cabeça. Caramba, não aconteceu nada não? Nada de novo, de diferente? Eu nem conferi em quantos minutos que já estavam essa minha sensação, aquela absoluta certeza que eu estava perdendo apenas meu tempo. Mas depois, claro, no finalzinho, teve uma certa novidade, um pequeno frescor. Mas o tempo todo eu achei que esse episódio poderia ser dispensável. Inclusive, quase eu podia ter perdido ele, como se fosse um episódio filler. E lembrando que eu comentei no vídeo passado, quando eu disse que talvez aquelas 3 partes que o Meyer produziu e depois foi convertida cada parte em 3 pedaços, então, quando a gente assistiu a primeira trinca de episódios, digamos que um certo motivo se fechou, um mini arco, digamos assim. Então se começa a outra a partir de agora, valendo para o episódio 4, 5 e 6. Isso é uma hipótese minha, eu estou apenas fazendo uma conjectura. De verdade, acho que isso não vai acontecer, justamente quando a gente vê esse episódio, que não tem uma outra grande mudança. Aliás, também num certo ponto aqui, eu achei, agora teremos uma passagem de tempo, mas também não. Acho que é dito, né, que estamos no episódio, no dia 119, eu acho, né? Uma coisa assim. Mas realmente as coisas não passam. E eu achava que as mudanças aconteceriam justamente com a passagem de tempo aqui nesta série. Mas também não temos nada demais. Na verdade, quando a gente começa a acompanhar aqui esse episódio, a gente percebe que é apenas uma sequência imediata do que havia antes. Ou seja, já vemos ou ouvimos Khan enterrando lá o sujeito, né? Aliás, como é que a gente pode definir os seguidores de Khan? Serão servos, talvez? Tá aí uma coisa, uma boa abordagem que a série podia fazer para nós, né? Apresentar com uma grande temática e que também quase não é abordada, né? Mas de qualquer forma ele está lá enterrando o sujeito, ou na verdade ele está enterrando a menina que o cara matou, né? Porque depois o Khan matou ele, né? Aquela salada lá, né? Depois aparece o Ivan lá, que é um fiapo também de algo que foi exposto lá no primeiro episódio. Lembram quando o Ivan matou aquele outro seguidor de Khan, servo de Khan, sei lá como a gente possa definir, e já tinha, né, um certo esboço de que pudesse haver uma certa guerra pelo trono, o que seria bastante interessante, mas isso aconteceu lá no primeiro episódio. Depois essa coisa não foi movimentada. E agora numa simples frase do Ivan, né, pô,
chefe, você não confia em mim nem para enterrar 2 corpos? Vou fazer 2 covas? É uma coisa que estava lá, definida, exposta, e que prometia algo interessante, né? Um conflito, mas não. Tudo está diluído, então, em 4 episódios, para começar a retomar, talvez, quem sabe. Realmente, a minissérie, não promete nada pra gente. Quer dizer, talvez existisse uma promessa na nossa cabeça, né? Aquela coisa que, o grande projeto do May a respeito de Khan, e nada. Pois é. Depois a gente acaba descobrindo um pouco mais, avançando aqui no episódio, que a gravidez lá de uma das cientistas está ok, está se desenvolvendo, bacana, mas pro final a gente acaba descobrindo que a própria Marla acaba ficando grávida. Mas aí não tem problema, né? Porque realmente ela é uma mulher fértil, tá lá com o seu amado Khan e isso dá nisso mesmo, né? Aquilo dá nisso, né? Vai nascer um bebê depois de 9 meses, né? De muita esforço físico. Bom, enfim, mas sempre a minha curiosidade, né? Como é que aquele problema que existia das mulheres inférteis, das mulheres, né, evoluídas, como é que elas estão conseguindo agora gerar um bebê? Não sei. E o guarda noturno está fazendo um escândalo aqui. Enfim, com a sua ronda. Mas, voltando. No fundo, são apenas desdobramentos daquilo que a gente estava já acompanhando. Mas não é uma evolução, que eu quero dizer. Só apenas as coisas estão andando. E andando sem provocar nenhum interesse na audiência. Pelo menos a sensação que eu tenho, eu acho que é a sensação de qualquer um que está até agora ainda, né, tentando ver no que isso vai dar. E do jeito que está, realmente não vai dar em nada, né? Enfim, né? Já estamos no 4º episódio, praticamente metade da temporada de 9 episódios, né? Ou seja, o mote central já devia ter sido apresentado. Só que o mote central é apenas a sobrevivência. Tão somente isso, daquele grupo naquele planeta que se aparenta, né? Ou se apresenta inóspito, mas por causa daquelas enguias 7, né? Que a gente já manjava lá do filme, do cinema. Ou seja, é pouco, muito pouco. E aliás, a única novidade que esse episódio aqui acrescentou, depois de uma sensação que eu tive lá por tantos minutos que eu nem fui conferir para falar a verdade, mas eu achava que, caramba, só isso que esse episódio vai entregar, apenas a continuidade, sem nenhuma coisita a mais, e de repente veio aquela novidade, porque acho que isso nunca foi cogitado por ninguém, né? Que é exatamente existir uma rainha daquele insetoide lá, né? Sei lá como é que é, ou artrópode, enfim, lá do Enguia 7, né? Ter uma rainha e ter um zangão. E eles vão então atrás da rainha, e depois de uma certa cena de ação, que foi bacana, né? Vamos combinar, se descobre que ela é grandona, mas o quanto que ela é grande, não sei. Uma coisa de novo que E o guarda ainda está aqui me enchendo o saco. Eu lembro que na cena lá da morte do Joaquim contra um javali, o javali também se apresentou gigantesco, né? Grandão, né? Que um monte de homens aumentados não conseguiram dominá-lo, né? Já essa rainha me pareceu também gigantesca, mas a gente não tem a dimensão. Suponho que ela era até muito maior do que o javali. Ou seja, todos os que estavam caçando ali entre homens e mulheres iam se lascar caso a Marla não tivesse aparecido com um belo de um phaser. Pois é. E também uma certa novidade, né, que o phaser apareceu aqui nesse episódio. Assim como antes, né, tinha aparecido o tricorder em outro episódio, né? Ou seja, a Marla está guardando os segredos da frota, os equipamentos. Ela até comenta aqui nesse episódio, né? Que todo oficial da frota tem essa noção, não é por maldade, digamos assim, né? Eles não falam da tecnologia que possui, né? Por causa daquela coisa de não se contaminar civilizações que ainda não alcançaram um certo patamar. Então ela fica, não é que ela guarda para ela, é que é uma coisa que está na cabeça, né?
foram educados assim, né? Você tem a tecnologia, você não apresenta alguém que ainda não alcançou esse patamar, né? Beleza, bacana, né? Eu até pensei que ia ter um certo perrengue, não teve. Aliás, né, falando em perrengue, né? Finalmente, Úrsula e Marla meio que começaram a ficar amigas. Também isso não acrescenta nada, vamos falar a verdade, né? Aquele outro personagem que apareceu no episódio passado, o Paulo, meu xará, também não vingou aqui, né? Não sei. Realmente é muita pouca coisa. Realmente o episódio fica a dever. E se não fosse essa cena de ação, de novo, né, falando naquela questão de não ter um narrador para ilustrar um pouco melhor o que acontece. Principalmente em cena de ação, um narrador faria um grande sentido aqui, né? Daria mais emoção, talvez. Mas de qualquer forma, essa cena de ação, de todo mundo lá contra a tal rainha em Guia 7, foi bacana, foi interessante. E justamente chegou na cavalaria com Marla e seu phaser. Bacana, legal. Agora a gente precisa supor, porque fazer conjecturas, porque o episódio ele não apresenta pra gente coisas que a gente possa linkar, que talvez um produto audiovisual consiga de uma melhor forma. O que eu quero dizer com isso? No começo do episódio, há uma lembrança que Ivan talvez queira tomar o poder por estar desgostoso com a liderança de Khan. Ok. Depois tem a apresentação do phaser, que Marla esconde, né? Úrsula soube, não dedurou para Khan, também beleza. Mas se a gente juntar uma coisa com a outra, será que Ivan passa a ter um certo poder acima de Khan por ele, por exemplo, roubar o phaser da Marla? É uma conjectura que a gente pode fazer, mas a gente só faz a conjectura porque o episódio em si ele não apresenta. Mas se fosse o episódio audiovisual, a gente podia linkar de maneira mais fácil. Em áudio não tem nada, não existe uma conexão de uma coisa com a outra. Mas por estarem no mesmo episódio, a gente pode sim pensar que, e se? É uma questão realmente da gente começar a pensar a respeito. Mas quanto mais a gente reflete a respeito do episódio, a gente percebe que ele não chega a lugar nenhum. E para fechar, tivemos o casamento de Khan e Marla. Um primeiro ritual que a historiadora ali quis meio que acrescentar àquela comunidade, já que eles são seres aumentados e não muito inteligentes, para falar a verdade. É curioso, né? Lembrando lá o episódio clássico nas aventuras de Kirk, lembram que num determinado momento, quando o Khan está se recuperando, que ele acabou de ser acordado, ele começa a consumir um monte de livros, ou seja, ele começa, inclusive depois quando ele dominou a Enterprise, ele se valeu do que ele descobriu lá, Mas como é que eles não sabem, Quer dizer, o Khan fez isso, O Khan foi atrás de informação, ou seja, todos os seus seguidores, eles não são lá muito espertos, talvez a gente possa colocar desta maneira. Mas por outro lado, as duas cientistas são, porque senão elas não tinham resolvido o problema da fertilidade. É uma coisa meio duvidosa, Eles são realmente apenas soldados, Aquele tipo de soldado peão, que vai lá para a guerra, para o fronte de guerra e morre. Porque talvez tenha 1 ou 2, 3, 4 mais fortes, mais valorosos. Não sei, me pareceu que realmente são um bando de gente meio tapada. Eles são só fortes e acabou. Morreu por aí a questão. Do Império de Khan é basicamente isso. Só ele é o inteligente, o capaz de deter conhecimentos. Ele se mostra uma pessoa refinada, E sei lá, meio esquisito, Mas é o que temos por aqui. Na verdade, é o que já existia antes, Desde o conceito lá na série clássica do que é o povo do Khan. Pois é, mas que eles espantaram realmente, primeiro do potencial do tricorder, depois agora, assombrados, com aquele raio de luz que destruiu lá a rainha da Enguia 7, realmente todo mundo, que isso, essa luz, Caramba, quando eles tomaram a nave, eles não se depararam com os phasers? Eu não lembro disso, eu ainda não revi, Eu preciso rever o episódio
e também rever o segundo filme do cinema, né? A Ira de Khan. Eu realmente não sei, viu? É uma coisa estranha, mas enfim. Esse episódio me deixou também, de novo, não empolgado para a continuidade da série. E, portanto, para fechar o vídeo, vamos à atribuição de uma certa nota. Se não fosse essa cena de ação lá, combatendo a rainha, eu consideraria esse episódio muito fraco, talvez abaixo da média. Mas como apareceu essa bendita rainha, que é apenas a única novidade, talvez até aqui em 5 episódios, porque se a gente considerar tudo que existe, que foi apresentado até agora, a gente já sabia que existia. O conceito de ter uma rainha, de ter um zangão ali, é a primeira novidade, talvez, por aqui. Com exceção, quem sabe, de Ivan querer tomar o poder. E acaba por aí. Mas enfim, a rainha salvou o episódio, portanto, para ele, esse 4º episódio da minissérie Star Trek Khan, eu atribuo apenas 3 asteriscos. A mesma nota que eu dei no episódio anterior. E vamos ver se o próximo, que já está disponível, será melhor ou não. Já vou desligar o vídeo aqui e vou assistir ao 5º episódio. Eu vou postar amanhã, neste mesmo horário, às 16 horas da tarde. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem os pitacos de vocês na seção de comentários desse vídeo. E é isso.